Olá, boa tarde! Nosso trabalho tratará sobre a relação entre as comunidades tradicionais e as unidades de conservação. O trabalho foi realizado pelas alunas Caroline Alonso, Cecília Quaresma e eu, Rafaela de Souza. Abordaremos agora a contextualização em uma perspectiva conceitual, histórica e metodológica sobre o tema. O artigo 225 da Constituição Federal de 1988 assegura a todos um meio ambiente ecologicamente equilibrado e impõe ao poder público o dever de defendê-lo e preservá-lo. Para assegurar a efetividade desse direito, temos como instrumento a definição de espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Nesse mesmo período, ocorreram eventos e acordos internacionais socioambientais que, aliados à Constituição Federal, culminaram na criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC. O SNUC regulamenta e fornece diretrizes de implementação e gestão de uma variedade de áreas protegidas no país. As unidades de conservação são áreas reconhecidas por possuírem características naturais relevantes, às quais se aplicam as garantias de proteção de seus atributos ambientais. Classificam-se em diferentes categorias. Algumas são mais restritivas, voltadas para pesquisa e conservação. Outras prevêem visitação e atividades educativas. E há ainda aquelas que conciliam habitação e uso produtivo e urbano do território. Instituído apenas em 2000, através da Lei 9.985, a elaboração do SNUC durou mais de 10 anos e gerou uma grande polêmica entre os ambientalistas, centrada na questão da presença de populações tradicionais nas unidades de conservação. Algumas instituições preservacionistas defendiam que reservas de desenvolvimento sustentável eram uma forma de fazer reforma agrária e não de conservação da natureza. Por esse motivo, em 1989, a única categoria que possibilitava a permanência das comunidades tradicionais e o respeito ao seu modo de vida tradicional era a reserva extrativista, conseguida com a luta dos seringueiros da Amazônia. Em 1992, já havia um debate acalorado entre preservacionistas que dominavam o IBAMA, apoiados por ONGs também preservacionistas, e um grupo menor de socioambientalistas que propunham mudanças na proposta inicial do SNUC, incorporando as demandas de comunidades tradicionais que viviam tanto dentro quanto fora das áreas de proteção integral. Nesse cenário, foram sugeridas a inclusão de 4 categorias. Entre elas, a única aprovada foi a Reserva Ecológica Cultural, com um novo nome, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, como conhecemos hoje. O debate se intensificou em 1994, quando Fábio Feldman introduziu modificações significativas no texto original do projeto de lei do SNUC. Feldman considerou o projeto, na forma em que foi proposto, como uma concepção antiquada sobre o significado e o papel das unidades de conservação, pois desconsiderava as condições específicas de países pobres como o nosso. Tradicionalmente, ao criar uma unidade de conservação, preocupava-se quase exclusivamente com a preservação dos ecossistemas, o que significava remover, ou alguns diriam expulsar, a população eventualmente residente. Via-se, portanto, as comunidades tradicionais como uma ameaça permanente à integridade e aos objetivos da unidade. O que acaba se tornando uma verdade, não porque as comunidades tradicionais são violentas, claro que não, mas sim porque esse processo ocorreria de forma autoritária e unilateral, de cima para baixo. Além disso, ao não considerar a importância das comunidades de participarem do processo de criação, nega-se a essas pessoas a possibilidade de conhecer e compreender o significado
e a importância de uma unidade de conservação. Desse modo, as comunidades passam a perceber a intervenção do poder público como sendo um ato violento, injusto e ilegítimo, e de fato é, e assume como atitude a resistência. Precisamos lembrar ainda que nossos parques e reservas estão rodeados, não raro, de pobreza extrema, e que essas áreas sofrem grandes pressões sociais e que são cobiçadas por setores economicamente poderosos, interna e externamente. Neste cenário, aliado à pouca disponibilidade de recurso financeiro e humano, torna-se difícil a regularização e a concepção da ideia de tornar as UCs em áreas intocáveis. Em 1995, substituindo Fábio Feldman, o deputado Fernando Gabeira se posicionou a favor das comunidades tradicionais. Para ele, a expulsão das populações tradicionais é negativa, não somente sob o ponto de vista social e humano, mas tem consequências também no que se refere à conservação da natureza. Essas comunidades são, em grande medida, responsáveis pela manutenção da diversidade biológica e proteção das áreas naturais. Portanto, passou-se a desenvolver as concepções quanto ao papel das unidades de conservação e procurou-se redefinir o manejo dessas áreas protegidas com o objetivo de assegurar, ao mesmo tempo, a conservação da biodiversidade e a melhoria da qualidade de vida das populações humanas. Criou-se então, em 2000, a Lei 9.985, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O atual Sistema Nacional de Unidades de Conservação, então, é resultado de muitos debates refletindo em uma preocupação com as populações historicamente excluídas das áreas protegidas, denotando maior consideração com as comunidades que residem tanto dentro quanto nas circunvizinhanças das unidades de conservação, e compreensão de seu papel na manutenção da biodiversidade. Dessa forma, o SNUC prevê a proteção dos recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e cultura e promovendo-as social e economicamente. Então, de acordo com o inciso 1, artigo 3º do Decreto 6.040 de 2007, os povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidos pela tradição. As unidades de conservação que admitem a presença de comunidades tradicionais são as unidades de uso sustentável, que possuem como objetivo básico compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável, buscando o desenvolvimento desses povos. Todas as unidades de conservação de uso sustentável admitem a presença de habitantes, porém apenas a FLONA, a Reserva Extrativista e as reservas de desenvolvimento sustentável admitem exclusivamente as comunidades tradicionais. De acordo com o site do ICMBio, há ao todo 334 unidades de conservação federais, geridas pelo ICMBio. Dentre elas, existem 87 unidades de conservação de uso sustentável pertencentes às categorias de Floresta Nacional, Reserva Extrativista e Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Eu trouxe aqui um quadro comparativo dessas três unidades. A Floresta Nacional, ou FLONA, possui 19 unidades, tendo como objetivo o uso sustentável dos recursos florestais e o desenvolvimento de pesquisa científica, voltadas principalmente para métodos de exploração sustentável das florestas nativas. Já a Reserva Extrativista, ou RESEX, contém 66 unidades e tem como objetivo proteger os meios de vida e a cultura das comunidades tradicionais, assegurando o uso sustentável dos recursos naturais da área. E a Reserva de Desenvolvimento Sustentável,
RDS, possui 2 unidades e tem por objetivo preservar a natureza, assegurando os meios necessários para a reprodução e a melhoria da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, além de valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente dessas comunidades, sendo que, tanto para a FLONA quanto para a reserva extrativista, o processo de regularização inclui a desapropriação de terras. Já para a reserva de desenvolvimento sustentável, a desapropriação vai ocorrer apenas se o uso privado não for considerado compatível com o propósito da unidade de conservação. As comunidades tradicionais são bastante abrangentes, sendo eles os quilombolas, ciganos, matriz africana, seringueiros, castanheiros, pescadores artesanais, ribeirinhos, jangadeiros, campeiros, pantaneiros, entre outros, constituindo em torno de 5 milhões de brasileiros que ocupam 1/4 do território nacional. São povos extremamente ricos em cultura e diversidade. Quando se fala sobre esses povos, é importante pensar em 2 características: o território, sendo ele permanente ou temporário, que é considerado um espaço necessário para a reprodução cultural, social e econômica dessas comunidades, relacionado também à identidade dos grupos. E o desenvolvimento sustentável, por meio do uso dos recursos de forma equilibrada, com a preocupação de manter os recursos para as novas gerações. Eu trouxe 2 exemplos de populações tradicionais. O primeiro são os castanheiros, que possuem como atividade principal a colheita dos ouriços. Outras possíveis atividades complementares desses povos são a caça, a pesca e a produção de farinha. São povos que possuem uma relação profunda com a floresta. A castanha exerce grande influência não apenas como fonte de renda dessas comunidades, mas também em práticas sociais, festas, canções, danças e ocupação da terra. São encontrados no Amazonas, Pará, Tocantins, Acre, Amapá, Mato Grosso e no Maranhão. O segundo exemplo de comunidades tradicionais são os ribeirinhos. São povos que vivem próximos a rios, tendo a pesca como principal atividade econômica. Outras atividades praticadas são o cultivo de roçados, extrativismo e subsistência. A maior parte dessa população é encontrada na Amazônia. Suas moradias são construídas com madeira, sendo que a maior parte não possui energia elétrica e possuem grande conhecimento sobre os aspectos da fauna e da flora. Com o objetivo prático, a relação entre comunidades tradicionais e unidades de conservação, trouxemos aqui situações que abordam essa dinâmica. E caso vocês queiram se integrar mais, disponibilizaremos um QR Code com o link de acesso de cada material. Aproveite e já capture o QR Code do nosso primeiro estudo de caso, o artigo intitulado Política Ambiental e Conflito Social na Floresta Nacional do Tapajós e no Parque Nacional da Amazônia. O trabalho nos ilustra 2 situações de conflito no estado do Pará. Os conflitos em questão estão baseados na resistência de populações tradicionais que reivindicam suas terras e direito à exploração de recursos locais para a subsistência, sendo a questão agrária e o impasse entre Estado e a população o foco central do assunto. Entre 2008 e 2013, foram realizados trabalhos de campo para coletar dados sobre a população por meio de inquéritos e entrevistas nas 2 unidades de conservação e entrevistas no IBAMA, ICMBio e INCRA, a fim de reconhecer a participação do Estado. O objetivo é analisar as 2 unidades de conservação de forma comparativa, investigar os conflitos e processos em torno do problema central, apoiando-se teoricamente na ecologia política e na constituição de governança local. A Floresta Nacional Tapajós, desde sua criação, é cenário de conflitos ambientais e fundiários, o que resultou na primeira experiência do nosso país na gestão e exploração de madeira comercial em base comunitária, determinando um processo de exploração sustentável dos recursos florestais.
O Parque Nacional da Amazônia é cenário de sobreposição de áreas ocupadas por pecuaristas sobre áreas do INCRA e do INCRA sobre a área do Parque Nacional, gerando conflitos institucionais e de pequenos agricultores com a administração do parque, além de conflitos entre pequenos agricultores e pecuaristas. Como resultado de todos os conflitos existentes, as áreas das unidades de conservação foram redefinidas. A população do Parque Nacional Amazônia teve suas terras regularizadas em áreas de assentamentos em torno do parque. E o INCRA deverá promover ações de exploração sustentável. A Floresta Nacional Tapajós desenvolveu um sistema de manejo comunitário, sustentável, de alta complexidade, que apresenta seus produtos inseridos no mercado internacional da economia solidária. Os autores destacam durante todo o artigo a importância da articulação e mobilização das populações tradicionais, que possibilitou a participação da população nas tomadas de decisão sobre as suas questões futuras, sendo relevantes nas transformações socioambientais e nas conquistas de territorialidade. E demonstra também ser possível articular meio ambiente, economia e o social de formas sustentáveis. A fim de ilustrar mais um pouco sobre a importância das comunidades tradicionais nas unidades de conservação, trouxemos essa reportagem do site oficial da Embrapa. E para facilitar o acesso é só escanear esse QR Code. A reportagem intitulada Comunidades Tradicionais Contribuem para o Meio Ambiente Global nos ilustra, por meio do artigo Abordagens Bioculturais para a Conservação de Polinizadores, na qual uma pesquisadora da instituição participou da autoria do trabalho. Aqui nos é destacado como as comunidades indígenas e tradicionais protegem polinizadores através dos seus modos de vida. Tal fato está intimamente relacionado com a importância da conservação dos polinizadores, sendo fundamental para o meio ambiente e para o ser humano. Em outros termos, aqui temos um caso em que a comunidade tradicional está relacionada com serviços ambientais e ecossistêmicos, e estes serviços também estão relacionados com os papéis das unidades de conservação. Além disso, trouxemos mais um material, o texto de Meline Machado, geógrafa e mestre em gestão ambiental e territorial, que está atualmente na coordenação do programa Novas Tecnologias e Povos Tradicionais na ECAM. Em seu texto, Meline informa e sensibiliza aos leitores do blog do ECAM sobre como o conhecimento tradicional subsidia as pesquisas científicas e o quão importante é inserir os povos e comunidades tradicionais em espaços de construção de conhecimento. Vale muito a pena dar uma olhadinha nesse texto. Perspectivas observadas pelo grupo. A participação popular é importante durante o processo de criação de uma unidade de conservação, sobretudo das comunidades tradicionais, a fim de possibilitar que as pessoas conheçam e compreendam a importância de se proteger essas áreas e para evitar possíveis tensões entre as comunidades tradicionais e o poder público. As populações locais, em alguns casos, ainda são encaradas com desconfiança, além de ainda sofrerem outras pressões, como desmatamento por madeireiras ilegais e queimadas. As unidades de conservação ainda lidam com a falta de recursos financeiros que se dá tanto em razão de vivermos em um país com dificuldades econômicas, quanto pela ausência de interesse político. E por que falta interesse político? Acreditamos que ainda há uma falta de sensibilidade ecológica, educação e consciência na própria população, inclusive naqueles responsáveis pelas tomadas de decisão, a elite. Assim, normalmente prevalecem os interesses privados e imediatistas sobre as necessidades coletivas e de longo prazo. Logo, é necessário convencer, informar e conscientizar a população brasileira quanto à importância das unidades de conservação. Para tanto, devemos conceber e manejar essas áreas com o propósito de contribuir para a promoção social, cultural e econômica da população, especialmente das comunidades do entorno dessas áreas.
Entendemos, portanto, que apesar dos avanços e conquistas das comunidades tradicionais já alcançadas, ainda há obstáculos a serem superados pelas comunidades tradicionais. As comunidades tradicionais são muitas, com hábitos, festas, ideologias, religiões e histórias diferentes. São ricas em diversidade cultural. Seus conhecimentos e práticas tradicionais são seculares e são tão importantes que podem ser utilizados para a obtenção de recursos biológicos a serem utilizados por indústrias farmacêuticas, cosméticas, alimentícias, entre outras, conferindo, portanto, valor econômico à natureza e aos conhecimentos de populações tradicionais que devem ser resguardados. Além disso, possuem formas de manejo fundamentais para o meio ambiente e para o bem-estar do homem em todo o planeta. Assim, embora a palavra tradicional usualmente esteja associada a práticas do passado, percebemos aqui que, neste caso, trata-se de uma parte muito viva da história do Brasil, que segue sendo escrita por pessoas como essas das fotos, quilombolas, apanhadores de flores, seringueiros, jangadeiros, ribeirinhos, indígenas e muitos outros. Essas são as referências bibliográficas que o grupo utilizou. E nós gostaríamos de agradecer a atenção de todos. Muito obrigada e boa tarde.